A história do rei Davi é, sem dúvida, uma das mais épicas que existem. É uma verdadeira saga sobre poder, sobre fé e, claro, sobre uma falha humana gigantesca. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na ascensão e na queda desse rei, tudo baseado no que está narrado no segundo livro de Samuel. E tudo se resume a essa pergunta, né? Uma pergunta que parece assombrar todo o reinado dele. O que é preciso para construir um reino? E qual é o preço que se paga para manter tudo isso de pé? Vamos ver como as atitudes de Davi acabaram respondendo a essa questão. Como caíram os heróis? Essas palavras são do próprio Davi. Ele disse isso lamentando a morte do seu antecessor, Saul. Essa pergunta, cheia de dor, ecoa de um jeito estranho, quase como um presságio, uma sombra que já pairava sobre a própria história dele. Ok, vamos começar do começo. E o começo é o puro caos. O rei Saul morreu, o exército de Israel foi derrotado e o que sobrou foi um vácuo de poder. É nesse cenário de total incerteza que Davi começa sua caminhada em direção ao trono. Tenta imaginar a cena. Um homem chega correndo, ofegante, vindo direto do campo de batalha. Na mão dele, a coroa e o bracelete de Saul. Ele acha que está trazendo a notícia que Davi mais queria ouvir, sabe? E espera uma bela recompensa por ter, supostamente, acabado com o sofrimento do rei. Só que a resposta de Davi é uma verdadeira aula de estratégia política. Olha só essas 4 reações: luto, poesia, justiça e gratidão. Ele chora em público, mostrando respeito. Ele executa o mensageiro, mandando um recado claro: ninguém toca no ungido de Deus. Cada passo foi friamente calculado para que ele fosse visto não como um aproveitador, mas como o sucessor legítimo. Mas só porque Saul saiu de cena, não quer dizer que o caminho está livre. Longe disso. O reino, na verdade, se parte em 2. E o que vem a seguir é uma guerra civil brutal pelo controle de Israel. O que acontece é que o reino racha. De um lado, Davi, forte em Judá, com seu general implacável, Joabe. Do outro, o que sobrou da casa de Saul, com o general Abner segurando as pontas no norte e apoiando o filho de Saul, Isbosete. A guerra não é só entre 2 reis, é entre seus generais. E aí vem a virada de chave. Abner, que era a espinha dorsal do exército da casa de Saul, se sente desrespeitado e resolve mudar de lado. Ele promete entregar o reino inteiro nas mãos de Davi. Só que Joabe, o general de Davi, não esquece que Abner matou o irmão dele, e num ato de pura vingança pessoal, ele assassina Abner. E de novo, Davi se afasta publicamente de um assassinato político, lamenta pelo antigo inimigo e amaldiçoa o próprio general. Ele consegue manter as mãos limpas, pelo menos para o povo ver, e com isso o jogo vira completamente. Em pouco mais de 7 anos, Davi vai de um líder regional a rei de uma nação unificada. A jogada de mestre dele foi capturar Jerusalém, que era uma cidade neutra, e transformá-la na sua capital, a cidade de Davi. Com isso, ele uniu politicamente o norte e o sul. Agora sim, com o Reino Unido, Davi está no topo do mundo. É o início da sua era de ouro. Um tempo de paz, de prosperidade, de expansão. Ele parece invencível, abençoado em absolutamente tudo que faz. E olha a inteligência dele para centralizar o poder. Jerusalém vira não só a capital política, mas também o coração religioso da nação, porque ele leva a Arca da Aliança para lá. Ele expande as fronteiras com vitórias militares e, num gesto que é tanto generoso quanto politicamente genial, ele acolhe o neto de Saul, Mefibosete, na sua corte. Assim, ele neutraliza a última ameaça ao seu trono. Esse é o ponto mais alto, a validação máxima do reinado dele. O profeta Natã chega com uma mensagem de Deus. A linhagem de Davi vai reinar para sempre. Isso não é só uma promessa política, é uma aliança divina. A dinastia de Davi agora está amarrada ao plano de Deus para Israel. E é exatamente aqui, no ponto mais alto, no auge absoluto do seu poder, do sucesso e do favor de Deus, que a história toma um rumo sombrio. O maior inimigo de Davi não viria de fora, de um exército estrangeiro. Viria de dentro dele mesmo. O cenário aqui é tudo. Pensa bem. É primavera, a época em que os reis saíam para a guerra. Mas Davi, o grande guerreiro, resolve ficar em casa. O rei está à toa, confortável no seu palácio, enquanto seus homens estão lá lutando e morrendo por ele. Essa decisão, ela vai preparar o terreno para uma catástrofe. Do terraço do palácio, ele vê Batseba. E ele sabe muito bem quem ela é. A esposa de Urias, um dos seus soldados mais leais, que, aliás, está na guerra naquele momento. Mas o poder de Davi é absoluto. Ele manda chamá-la. E o que acontece em seguida não é um romance, é um abuso de poder claro e direto. Claro, Batseba engravida, e o que era um pecado vira um problemão. Davi tenta cobertar, mas Urias é um homem tão honrado que se recusa a dormir com a esposa enquanto os companheiros dele estão em guerra.
Então, Davi vai do adultério para o assassinato. Ele escreve uma ordem de morte e manda pela mão da própria vítima, instruindo o general Joabe a colocar Urias na linha de frente e simplesmente abandoná-lo lá para morrer. Davi pensa que se safou, que o segredo dele está seguro. Mas aí entra em cena o profeta Natã. E ele não acusa Davi de cara, não. Ele conta uma história. Uma história sobre um homem rico e poderoso que rouba a única coisa preciosa de um homem pobre. E a reação de Davi? Fúria. Ele fica indignado e já dá a sentença de morte para o homem da parábola, sem perceber que, na verdade, ele está julgando a si mesmo. A justiça dele é rápida e severa para os outros, mas ele está completamente cego para o próprio crime. E então vem um momento devastador. A frase que muda tudo. Natã aponta para o rei e fala: "Esse homem é você." A parábola vira um espelho e Davi é forçado a encarar o monstro que ele se tornou. O pecado privado do rei está prestes a virar uma tragédia pública. Davi se arrepende, de verdade, e Deus o perdoa, ele não vai morrer. Só que perdão não significa ausência de consequências. A profecia de Natã é muito clara. Por causa do que Davi fez, a violência que ele usou em segredo contra a casa de Urias agora vai explodir abertamente dentro da família dele para sempre. E a profecia começa a se cumprir de um jeito brutal e imediato. A espada entra na casa dele, o filho dele, Amnon, estupra a própria meia-irmã Tamar. Davi, agora sem moral nenhuma, não faz nada para punir Amnon. Como resposta, outro filho, Absalão, assassina Amnon. A violência, a traição, a dor que Davi causou a outros agora consomem a própria família, começando uma espiral de tragédia que vai marcar todo o resto do seu reinado. No fim, tudo isso nos deixa com uma pergunta bem complexa, né? A história de Davi mostra como um único ato, uma falha moral privada, pode criar uma onda de caos público e familiar. Ele foi o maior rei de Israel, mas também foi um adúltero e um assassino. Como é que essas duas verdades conseguem existir na mesma pessoa? Essa é a tensão no coração da história de Davi, um legado de triunfo e de tragédia. Duas coisas que, no caso dele, estão amarradas para sempre.